sabe narrar história, sabe narrar, vive no presente. Sua conversa é contagiante, possui uma grande capacidade de desfrutar a vida. Agora o ponto negativo: chora com facilidade, emocionalmente imprevisível. Ele se emociona fácil, chora fácil, irrequieto, ele se irrita fácil, cólera espontânea, exagera na verdade. O que é exagerar na verdade? O carro passou dele, ele falou assim, o carro passou lá 2 metros, vamos colocar lá, ele falou, o carro passou, foi um fio de cabelo de mim. Ele sempre é exagerado. Então, se você vê uma pessoa contando desse jeito, você já sabe que ele é um sanguíneo. Fala assim, olha, ele faz um barulho aqui dentro, talvez é uma barata vindo lá, ele faz um barulho daqui. Uma coisa que é só pisar na barata, matou e acabou. Né? Mas ele sempre faz uma tempestade de um copo d'água. Tá? Ele parece fácil, falso. Não possui controle. Toma decisão do sabor, compra impulsivamente. Ou seja, aquela pessoa que não tem necessidade de comprar, ele vai lá e passa o cartão e fala, não vou comprar porque não estou precisando. Eu não estou precisando. Não precisa. Então ele toma decisão pela emoção, pelo sabor da emoção. Então tudo, ele não pensa para tomar decisão. Ele é ingênuo e infantil. E age impetuosamente. Relacionamento com os outros. Os pontos positivos. Faz amigos facilmente. Um sanguíneo, em qualquer lugar que ele chega, ele faz amigos. Viu? Ele é interessado por todos. É agradável, otimista. Sempre amável e sorridente. É terno e compassivo. A sua conversa é cheia de calor humano. Participa das alegrias e da tristeza dos outros. Esses aí, então, são os pontos positivos. Ele é uma pessoa, se você estiver chorando, ele chora com você. Se estiver sorrindo, ele sorri com você. Então, ele tem essa facilidade. Agora, o ponto negativo: domina a conversa. Mesmo que não é para ele dominar, ele que domina. Não presta atenção nos outros. Tem vontade fraca e uma convicção. Ou seja, ele não toma muito, não sabe o que é muito não. Está sempre buscando a confiança e a aprovação dos outros. O que você acha? Vamos fazer? Ele sempre para ele que ele toma mais exigência. Fala demasiadamente acerca de si mesmo, esquece compromissos e obrigação. Ponto positivo das atividades: dá uma boa impressão a princípio. Nunca se entendia, pois vive no presente. É bem dotado. Cria entusiasmado nos outros. Pontos negativos: completamente desorganizado. Não se pode confiar nele. Está sempre atrasado. Não tem autodisciplina. Perde tempo conversando quando deveria estar trabalhando. Tem muitos projetos não terminados. É facilmente desviado dos seus objetivos. Quase nunca como sabores diferentes que Deus faz. Com essa diferença podemos nos completar e sermos mais felizes. Aqui coloca o autor desta. Então aí nós falamos um pouco, conhecemos um pouco sobre personalidade humana, certo? Que está aqui, que nós devemos conhecer os homens. Depois nós vamos estar lendo aí a maneira de nós xerocar, não quero ali, e colocar tudo isso numa apostila só, e no dia que nós concluirmos esse Semeando em Vidas, nós entregarmos pelo menos para os irmãos esta primeira fase. Então, tem que conhecer as desculpas do colérico, tem
tem que conhecer a desculpa do relógio, conhecer a desculpa do fleumático e tem que conhecer a desculpa do sanguíneo. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil para nós, vamos falar assim, entender o ser humano e saber que cada um, com as suas qualidades, com os seus defeitos, nós podemos integrar eles na igreja, através do nosso evangelismo, né? Para novos convertidos. O que eu coloquei aqui é que muitas vezes a igreja tem sido mais ganhador, a igreja tem sido a que mais ganha almas, mas também tem sido a que mais perde. Por quê? Porque muitas vezes nós preocupamos em ganhar. Nós não estamos preocupados em conhecer o homem e as suas desculpas. Quando nós conhecemos, nós vamos tratar cada problema, cada circunstância de acordo com o seu problema. No capítulo Lucas 19, versículo 7, aqui trata a história de um homem que ele foi ver Jesus. Mas não adianta ir lá ver Jesus e não ser integrado. Primeira coisa que Jesus mostra aqui é a visita. Viu? Zaqueu saiu para procurar Jesus. Não é isso? Foi Zaqueu? Foi Zaqueu, isso mesmo? 19:7. Lê para nós. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para se hospedar de um homem pescador. Para ser hóspede de um homem pecador. Então, Jesus estava na casa de quem? De Zaqueu. Zaqueu tinha ido procurar Jesus. Teve um encontro com Jesus, mas Jesus olha para Zaqueu: hoje me convém eu pousar na sua casa. Ou seja, o evangelho não ficou somente no caminho onde Jesus estava. O evangelho foi levado através do próprio Jesus para casa. Ensinou o quê? Que nós devemos visitar os novos convertidos. Não somente conhecer ele, os defeitos dele. Os homens todos conheciam que ele era um homem pecador. Ele era um homem cobrador de impostos. Era conhecido como ladrão. E pode perceber que depois ele mesmo coloca o tema: Zaqueu mesmo fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Ali, eu acredito, pastor Marcos, que Jesus, ele vem e ensina a maneira que deveria estar naquele diálogo na casa dele, e Zaqueu entende que não deveria ficar com os impostos. Zaqueu entende que teria que pagar aqueles que ele defraudou. E a Bíblia diz que ele quis pagar 4 vezes mais. Vamos lá. Falando de integração, ontem nós ouvimos o pastor Marcos ministrar no Jardim Santo André sobre esse tema. Atos capítulo 9, versículo 25. Acho que eu estou mais fácil aqui, Mangueira. Você já achou? Então pode ler. 25 ao 28? Ao 28. E tomando de noite os discípulos, o desceram dentro do cesto pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crente que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes sentou, como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Vamos ser sinceros, isso acontece na nossa igreja hoje? Isso acontece hoje na nossa igreja? Pessoas recém-nova convertidas. Nós aceitamos ela no nosso meio? Tem hora que nós mesmos, a associação que eu falei lá no final, falei que todos nós seres humanos são associáveis. Então, eu falei Zaqueu. Jesus associou Zaqueu, ensinou a Zaqueu 4 vezes mais. Paulo, ele precisou ser fugitivo. Mas o povo, os próprios discípulos, os próprios seguidores de Cristo, não estavam acreditando que Paulo tinha se convertido verdadeiramente. Lembra lá que eu falei que
um pregador, um evangelista tem que ser convertido, e os primeiros a entrar em descrédito à conversão foi os próprios irmãos. E só Barnabé que acreditou. Barnabé veio, discipula Paulo para o evangelho. O que eu olho, irmão? A igreja, muitas vezes, sempre tem que sobrar um Barnabé dentro da igreja. Barnabé é discipulador. Os Paulo entra, mesmo que lá fora ele era perigoso lá fora, nós temos que ter o espírito Barnabé, espírito na forma simbólica de dizer. Nós temos que ter uma mente de Barnabé para a gente poder integrar o novo crente na igreja. Porque, irmãos, se nós não acreditarmos na conversão daqueles que vêm, vai ser em vão nós investirmos na vida deles. Então, nós temos que investir e ensinar. É claro que o seu discípulo, ele pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Pode, pastor? Eu falo que se você discipular bem o seu discípulo, você vai ter um obreiro de valor lá na frente. Você vai ter uma pessoa frutífera lá na frente. Mas se não, você vai ter pessoas rejeitando simplesmente aqueles que são de Cristo também. Então, Barnabé integrou a Paulo à igreja. Barnabé lança para a igreja Paulo. Então essa função é nossa. A igreja, Jesus integrou quem? Zaqueu. Zaqueu era pecador. Jesus integra Zaqueu. Barnabé integra Paulo. Lloyd e Eunice integra Timóteo. Vamos lá? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e foste inteirado sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então Paulo fala aqui, olha, você sabe o que você aprendeu de pessoas que soube te ensinar, então faça bom uso. Aquilo que eu falei, pode servir para bênção e pode servir para maldição. Se seu professor puser à esquerda, você vai ser um evangelista zero à esquerda. E tem horas, dá para informar a hora? Mas nós tem horas aí. O relógio, prometo que é próximo culto 21h13. Então já está na hora de fechar. Então, para mim concluir aqui, alguns processos da integração. São vários os processos, porém abordado apenas em 3 delas. Primeiro, processo da integração devocional. Integração com a igreja. É o período devocional. Quero sempre subir. É o período devocional. É aquele que o novo convertido aprende a sua vida doravante deverá ser consagrada para Deus. O que é? O que faz na parte do devocional? Um novo convertido precisa. Um cristão precisa. O que precisa? Tem falado aqui? Aqui tem falado, ó. Oração. Então vem cá. Oração. Mateus capítulo... Kelly, pega aquela Bíblia ali, me ajude, por favor. Acha que eu leio. Mateus capítulo 26 e 41. Mateus capítulo 26 e 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito
com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Opa, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, vigiai e orai. Outra parte fundamental é o louvor. Em um devocional, uma devoção, é o louvor, que está baseado em Salmos 40, versículo 3. Versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Aqui é onde nós entendemos que o novo convertido, aquela pessoa que nós ganhamos, nós temos uma preocupação em ensinar ela o devocional, que é orar, louvar e a leitura da palavra de Deus. Eu tinha um depoimento de um cristão antigo, um crente antigo, que o pastor da igreja aceitava Jesus. Aceitava Jesus. Quando aceitava Jesus, o pastor, quando via alguém aqui com um novo convertido na frente, o pastor falava para aquele que via aí: olha, você agora tem obrigação de ensinar o devocional para ele, só quando ele aprender orar, ler a palavra e louvar o Senhor, que você vai sair do lado dele. Então o que acontece? É o papel de Barnabé, é o papel de ensinar a pessoa a servir ao Senhor. Porque muitas vezes, irmão, nós aceitamos, a pessoa aceita Jesus hoje, aceita Jesus hoje, o muito que a igreja faz é fazer uma visita. E na verdade, nós temos que ter não só uma visita, nós sempre tem que estar em atividade para alcançar as vidas. É claro que tem pessoas que não precisam. Eu falo que eu não sou uma pessoa que eu preciso ser visitado, mas também já está bem maduro espiritualmente também. Mas tem pessoas, irmão, mesmo pastores, que precisam ser visitados. Se ele não for visitado, se ele não for integrado no corpo, ele se sente abandonado. E falar em abandonado, irmão, então eu falei sobre louvor, só daqui a pouco eu volto no abandonado. Leitura diária da palavra de Deus, Mateus 22 e 29. Jesus, porém, respondendo, disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, se o homem, você não quiser errar ministerialmente na sua vida de devoção, leia a Escritura. Quem conhece a Deus é através da Escritura. Segundo processo é o doutrinário. Isso, irmão, esse processo que eu estou falando, o primeiro devocional, quem é que ensina esse devocional? A igreja, mas na igreja no particular. Sabe como você faz no particular? Vem um irmão dentro da igreja, acontece isso bastante lá no Jardim Santo André. Acontece isso bastante no Jardim Santo André. A pessoa está sem Bíblia, alguém vai lá com a Bíblia e abre a Bíblia. Certo? Aquilo ali está ensinando o quê? Ela na leitura da palavra de Deus. Você percebe que acontece naturalmente na igreja. O pastor dobra o joelho. O pastor dobra o joelho, a igreja dobra o joelho. O pastor começa a orar, a igreja ora. Você, por exemplo, pode chegar com alguém na igreja. Aconteceu comigo esses dias atrás. Uma pessoa recém-nova convertida. Ela entrou comigo na igreja e eu fiz proposital, eu não dobrei o joelho, só para ver qual que seria a posição. Aí daqui a pouco passou mais ou menos 5 minutos, eu falei, poxa vida, eu esqueci de dobrar o joelho. Dobrei o joelho e comecei a orar. Aí eu percebi que a pessoa que estava comigo, eu não precisei falar para ela que eu tinha que orar. A pessoa que estava comigo automaticamente dobrou o joelho e começou a orar. No outro dia eu vim também. Quando chegamos aqui no outro dia,
A pessoa antes de mim estava dobrando o joelho. Por quê? Ela percebeu um exemplo que quando chega na casa do Senhor, temos que orar. Então, irmão, é ensinando. E eu vou falar, irmãos, quando aparecer alguém, seja da nossa igreja, seja pessoa que está querendo filiar, se aproxime, seja o Barnabé dela, seja a pessoa que integra ela em nossa igreja. Se a pessoa não se sentir tratada por alguém, ela vai embora. Às vezes a família é grande, não dá para tratar todo mundo, tratar de todo mundo. Mas você que observa, vamos tratar, vamos ver a causa. O próximo passo é o doutrinário. Quem faz o doutrinário também, embora Deuteronômio capítulo 32 e 2. Através desse processo, o novo crente vai tomando o conhecimento a respeito da salvação, Deuteronômio 32 e 2. Através do processo doutrinário, o novo crente ou novo convertido, uma nova pessoa na igreja, ela vai tomando conhecimento a respeito da salvação, na justificação para a santificação, a fim de que ele tenha condição de resistir à doutrina extra-bíblica. Vai lá, eu quero, hein? Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Olha aí, que versículo lindo. Que vai tudo de cor, não é para você fazer de uma vez. A doutrina não coloca de uma vez. Você goteja, coloca um pouquinho lá, e na hora que você menos espera, a plantação vai fazer o efeito. Você vai jogar um balde de água numa semente, né, pastor? Vai matar a semente, né? Glória a Deus. Terceiro ponto, terceiro processo, é aquele que Jesus fez. Visitação. Jesus integrou Zaqueu. Jesus integrou Zaqueu. O próprio Deus nos deu exemplo quando visitava Adão e Eva no jardim. Uma visita sábia ao novo crente deixa marcas bastante significantes ou significativas em sua vida. Ou seja, aquela visita do novo crente, você chega lá, vai estar marcado. Na vez que é bom você conhecer, eu falei que o vendedor, ele conhece o cliente, a necessidade do cliente. Bom dia, estou vendendo um sapato. Né? Gostou do sapato? Gostei. Aí na vez que o cliente chegar, eu estou sem sapato. O vendedor já é meia venda pronta. Porque ele sabe que precisa do sapato. Chega alguém aqui com causa. É filho na cadeia, é problema de doença, é problema de possessão satânica. E você sabe que a família precisa de libertação. Se você entrar, irmão, na área da libertação, e você, é claro que nada disso é válido se o poder, lembra lá no versículo, nas primeiras matérias da fila, nada disso vai dar influência, se o poder notório de Jesus não estiver sobre você. Então, se o poder de Deus não estiver sobre a sua vida, então não vai surtir efeito. Só vai surtir efeito quando você percebe, quando os outros percebem que você tem algo para dar. Você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem, como é que você vai dar? Então, por isso, lá, volta aqui. Ó, por isso que volta aqui. Tem que ser convertido. O evangelista tem que ser convertido. O evangelista, o semeador tem que ter bom testemunho. Como que eu vou fazer o culto? Uma célula? Ou, como que eu falei esse dia, pastor Marcos? Nas casas? Células. Me fugiu a memória. Culto nas casas, casa de oração. Vai visitar as pessoas lá, você não tem bom testemunho. Você não sabe manejar, você não sabe para que lado ficou Timóteo. Você não sabe para que lado fica Saulo. Você vai passar vergonha. Então, por isso que nós temos que ter uma vida preparada. Tem que ter uma vida de oração. Porque o ministério nosso vai ficar notório de acordo com o nosso conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero já, terminando hoje esta matéria,
deixando para a próxima aula. Para a próxima aula, o evangelista discipulando e o discipulado. O novo convertido é um instrumento na mão da igreja para a salvação das outras almas, portanto devemos aproveitar. Por que devemos aproveitar o novo convertido? Porque, irmão, tem um vocábulo aí fora, diz que bananeira que já deu cacho, não dá mais cacho. É claro que nós aqui somos todos novo convertidos. Eu louvo a Deus que nós todos somos novo convertidos. Uma semente nova, irmão, ela produz mais do que as outras. Se tiver uma semente velha lá, é capaz de nem vingar. E se vingar, os frutos da semente não são muito bons. Então, irmão, a melhor coisa é aproveitar. Aqui. É aproveitar. Glória a Deus. Semana que vem nós vamos falar sobre sempre dar o valor necessário a cada alma. Qual o valor que você gosta que o povo lhe dá? Você gosta que o povo te valoriza. Então nós também temos que nos valorizar. Seja uma criança. Aconteceu isso ontem aqui. Novo convertido veio e não, graças a Deus, tinha poucas pessoas, que as pessoas bem tímidas, né, irmã Quero? Quando eu falei graças a Deus, não mandando os irmãos embora, mas para a vida. Aí as duas crianças, querendo até vir cantar, mas estava tímida. Aproveita, claro. Hoje tem poucas pessoas, vem você aprender. E não é que a criança veio mesmo, ficou meio de lado assim, olhando, mas é uma maneira do quê? De integrar, através do nosso testemunho, através de nós sermos convertidos, através de manejar bem a palavra, através da oração, através de conhecer e através de saber que o mundo passa. A igreja está se preparando e tem que estar preparada para receber essas novas vidas em Jesus. Amém? Eu quero agradecer a presença de cada irmão, dizer que na sexta-feira que vem nós vamos estar novamente aqui, dando glória ao Senhor. Quero convidar todos, e quem não vem, perde, porque parece simples, irmão, parece simples, mas nós temos aprendido que seja coisa simples do jugo, né? Muitos não sabem o que é um jugo, muitos pregam, né, e não sabem o que é um jugo. A irmã usou a expressão jugo é julgar. Não, jugo é mais que é usado nos pescoços do boi. Que o boi tem que ser direcionado por alguém. Amém? Tem alguém que tem alguma pergunta? Não tem? Então vamos encerrar essa aula de hoje e deixando para sexta-feira nós estamos aqui. Vamos ficar de pé e vamos agradecer.